Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a declaração final do G20 social. Por quê? Porque é muito engraçada essa história. Eu fiz um vídeo explicando como é que a declaração final do G20 não vai ter taxação de super ricos, não vai ter condenação à desinformação, não vai ter nada que o Lula queria. O G20 flopou completamente. Os objetivos que o Lula queria com o G20, ele não conseguiu nenhum deles. Aí, qual que foi a alternativa que o pessoal inventou, né? Esse G20 social não é o G20, não tem nada a ver com o G20. Aí eles vieram com essa aqui, ó, declaração final do G20 social, que não tem nada a ver com o G20, defende taxação dos super ricos e condena a desinformação da extrema-direita e não sei o que lá, e cobra adesão de países, aliança global contra a fome e pobreza. Entenda, isso daqui é o que restou ao Lula, inventar uma declaração que não é a declaração do G20, para não ficar muito feio para ele esse negócio de ele ter perdido completamente as estribeiras no G20. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Desce Profanado, Sobe Abençoado, Detran Eu Te Amo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Eu expliquei para vocês, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, falando que o G20 flopou completamente para o Lula. Por quê? Tudo que o Lula queria era uma declaração do G20 a favor da taxação de grandes fortunas, porque o Lula quer fazer a taxação de grandes fortunas aqui no Brasil. E ele, uma das resistências que ele enfrenta nesse processo dele, né, o Lula quer roubar a sociedade brasileira o máximo possível para ajudar os cupincha dele, ajudar a corrupção dele lá no governo. Um dos objetivos, um dos desafios que ele enfrenta é o argumento de que, olha só, se você taxar os milionários vão sair do Brasil. Então o que ele queria fazer? Uma coisa que todo o G20, todos os países grandes do mundo decidissem taxar os super ricos. Isso já tinha flopado antes, tá? Os países já negaram a fazer isso, até porque muitos países fizeram essa experiência de taxar os mais ricos e tiveram problemas enormes e tiveram que voltar atrás e acabar com isso, porque realmente é uma coisa que só prejudica o país, não ajuda. Ricos são necessários para uma boa economia, para uma economia saudável. Tem que ter gente com capacidade de investir nas empresas, de investir para criar novas empresas. Se você não tem gente rica num país, você ferra a economia do país. É por isso que dá tanta merda por aí nesses países socialistas. Essa ideia de taxar os mais ricos é uma besteira completa. Eu já falei sobre isso ontem, né? O Lula, tudo que ele queria era isso, era essa declaração. A declaração já seria uma declaração leve, porque, como eu falei, vários países não aceitaram essa coisa. Mas aí o Lula estava negociando uma declaração do tipo: nós, países do G20, concordamos que temos que taxar os mais ricos, mas de acordo com a necessidade, conforme o limite de cada país, dentro, ou seja, uma declaração que não quer dizer nada, ou seja, que os países diziam que tem que taxar, mas não falam quando que vão taxar, se vão taxar ou não vão taxar, quem que vai estar isento, qual que vai ser o valor, o que é o mais rico, ou seja, uma declaração que, em última análise, não dizia nada, mas pelo menos falava em taxação dos mais ricos. O Lula pretendia usar isso para tentar empurrar essa agenda aqui no Brasil. Quando alguém falasse assim, não, mas se taxar os mais ricos no Brasil, eles vão embora. Eu falei, não, mas o G20 falou, tem uma declaração aqui que fala no G20 que vai todo mundo taxar os mais ricos e coisa e tal. Só que, como a gente falou no vídeo de ontem, o Trump, junto com o Milley, jogaram contra, né? Como a declaração final do G20 tem que ter aprovação de todos os membros, o Milley foi contra, então nem essa declaração totalmente água com açúcar, totalmente sem força, né? Nem essa declaração ia ter na cúpula final do G20. Né? A gente não sabe ainda qual vai ser a declaração final do G20, provavelmente eles vão botar um monte de coisa lá, um monte de nulidades, de coisa sem sentido. O fato é, esse G20 não conseguiu nada que o Lula queria. Mas aí, hoje, o Globo traz essa notícia aqui, ó, a declaração final do G20 social não é do G20, o G20 ainda está acontecendo ainda, o G20 social, o que é o G20 social? É um evento que o Lula inventou da cabeça dele, não tem nada a ver, é apenas um evento social antes do G20, é isso que é o G20. Tem a participação dos outros países? Não, é só o país sede que faz. Então, essa declaração aqui é uma declaração só do Brasil, só das ONGs que participaram desse G20 social. Os outros países não foram chamados a participar, a conversar isso daí, né? Mas aí, nessa declaração, que é lógico que é controlada pelo Brasil, porque é o Brasil que está organizando o G20 social, não quer dizer nada, mas isso que eu acho um absurdo. Eu espero que os membros dos outros países reclamem do fato do nome do G20 ter sido usado nisso daqui. Por quê? Porque tá óbvio que isso aqui é um truque do Lula querendo enganar as pessoas de que o G20 deu sucesso, conseguiu defender a taxação dos mais ricos que ele queria, né?
Quando não, na verdade o G20 não vai, a declaração do G20 não vai ter, o Milei já falou que não aceita. Aí o Lula veio com essa, inventou esse G20 social, que é o Lula, o Janja Palusa. O Janja Palusa lá, os eventos e não sei o que lá, aquela papagaiada toda, que gastou-se milhões de reais da Petrobras, milhões de reais de Itaipu, de empresas públicas, né, de financiamento para fazer esse G20 social, que não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque, de novo, isso, ao contrário do G20, que é um acordo de vários países, o G20 social não tem acordo de ninguém. É o governo Lula. É o Lula que fez isso aqui, essa declaração. Ou seja, e o Globo está colocando aqui como se fosse uma coisa significativa, não porque o G20 social defende não sei o que lá. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que o G20 mesmo, a declaração do G20 mesmo, vai ser uma bomba. O Lula não conseguiu nada do que ele queria. Aí eles inventaram essa declaração do G20 social. De novo, não tem nenhum país envolvido nisso, só o Brasil que está declarando isso, tá? Que defende a taxação dos super ricos, condena a desinformação da extrema-direita e cobra a adesão de países à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza do Lula, né? O Lula inventou esse papo de adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e coisa e tal, e essa é a declaração. O mais engraçado é isso, né? O pessoal tratando isso daqui como se fosse uma declaração oficial do G20 que envolvesse vários países e coisa e tal. Porcaria nenhuma. Envolve um monte de ONG e envolve o Brasil, as ONG que organizaram o G20 social ali. Não tem nada a ver com os outros países que fazem parte do G20, né? Tá aqui, ó, só ONG, só o governo Lula aqui, ó. Não tem ninguém de fora, não tem ninguém que realmente seja de outros países para essa declaração final. Por que o Globo está dando referência a essa declaração? Por que o Globo está colocando? Não, porque a declaração final do G20 social, não é do G20. Defende a taxação. Por quê? Porque o Lula não vai ter nada. O Lula vai sair do G20 sem nada. O Lula não conseguiu nenhum dos objetivos que ele tinha com esse G20. Gastou uma grana danada. Ele tinha o objetivo de se colocar no mundo como um grande agente de geopolítica e coisa e tal. Aí me vai a Janja e fala um monte de merda e manda o Elon Musk se fuder e não sei o que lá. E agora todo mundo tratando o Lula como um leproso em geopolítica, né? Não foi só isso não, né? O Lula também defende o Hamas, defende a Rússia do Putin, fala um monte de merda, de cada 3 coisas que o Lula fala, 4 são besteira. Ou seja, é lógico que ninguém vai levar a sério o Lula, essa pretensão do Lula de ser um agente de geopolítica, de justiça mundial e coisa e tal. Só os idiotas da esquerda brasileira levam o Lula a sério, né? Acho que nem eles, tá? Eles fingem que levam porque, né, é interesse deles, mas nem eles levam esse cara a sério, não é possível, né? A ponto de falar, cara, botaram na manchete da declaração do G20, quem se importa com isso? É um monte de ONG, não tem nenhum país envolvido nisso daí, não tem ninguém que tenha concordado com esse troço aí, é só o Lula falando, né? E por falar em besteira também, o Lula, no G20 social também, falou que a população tem que gritar, protestar, reivindicar, senão as coisas não acontecem. Eu entendi isso daqui um recado para o pessoal que não foi na manifestação contra da PEC lá que proíbe o 6x1. Lembra a PEC da Erika Hilton, que introduz a escala 4x3, né, que você trabalharia 4 dias e ficaria 3 dias de folga? Então, como não foi ninguém, flopou completamente a manifestação, o pessoal está chateado aqui que o Lula falou, não, que vocês têm que reivindicar, têm que gritar, têm que protestar. Lula, não foi ninguém, porque ninguém se importa com isso. Essa pauta só é pauta de gente, de estudante que nunca trabalhou na vida, que não sabe realmente o que é da vida. Aí fica, não, que eu vou ter que trabalhar 6 dias por semana, que absurdo, não pode? E que horas que eu vou ver o Globinho, não sei o que lá? Né? Que hora que eu vou ver TV Globinho, Sábado Feliz e não sei o que lá, que coisa é essa? É só esse pessoal que está preocupado com escala 6x1 e coisa e tal. Pessoas que trabalham de verdade não estão nem aí para esse projeto, estão um pouco se fudendo por isso daí. E aí o Lula cobrou esse daqui, ele falou, não gritem, protestem, reivindiquem, senão as coisas não acontecem. Ou seja, ele está reclamando que o pessoal não foi protestar lá na sexta-feira, no dia 15, tá vendo? Recado pra galera. E o pior é o seguinte, o Lula pode falar isso o quanto ele quiser, mas não adianta. Por quê? Porque o problema é esse que eu falo pra vocês, as pautas da esquerda não colam mais. As pessoas já sabem que o governo não ajuda ninguém a nada. Ninguém espera mais ajuda do governo. O máximo que o governo faz é parar de atrapalhar. Então o que o pessoal quer é que o governo saia da vida das pessoas para atrapalhar menos. Ajudar não ajuda em nada, né? Então fica o Lula falando essas besteiras aqui no G20, o G20 social foi o que restou. O G20 em si fracassou completamente. Aí inventaram esse troço do G20 social para tentar dar uma vitória de pirro pro Lula nessa história toda, né? Não caiam nessa, hein? Essa declaração aqui não é a declaração do G20, é a declaração do G20 social, que é um monte de ONG do Lula, não tem nada a ver com o G20. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.